muito. Tipo, eu quando vi aquele colega, eu me lembro, ele tinha barba, ele estava com um chapéu e estava de roupa preta. Eu nunca vou esquecer aquilo. Eu fiquei, se era mesmo aquilo que eu queria, tipo, eu podia, tipo, recorrer a um outro sítio. E o colega está a dizer que primeiro a escola não é organizada, perdem as tuas notas, tudo, não tem um sistema assim de computador. E tudo é registrado nos papéis, só fica tipo, se acontecer um incêndio ou se a chuva, tipo, praticamente todo o teu esforço vai bazar. Mas eu disse, pá, já estou na chuva, é mesmo para me molhar. Eu nem contei essa cena lá em casa, não contei mesmo nada. Eu só contei tipo da prova porque eu fiquei triste, eu disse, eu vou reprovar. Eu vou reprovar, porque eu vi muita gente boa, muitos trabalhos bons, e eu disse, acho que eu vou reprovar mesmo. Eu fiquei mesmo triste, porque eu queria mesmo muito que aquela cena desse certo. Mas, atualmente eu me encontro na situação daquele colega, não por conta das condições, mas por conta do cansaço, é sério. Eu também, se alguém viu, eu falei, pá, coragem, mas não é mesmo fácil. Mas quantos anos, qual é o período de formação? São 4 anos. 2019, tu já estás no terceiro? Não, estou no quarto, eu já devia sair lá. Por quê? Eu fiz os meus cálculos, 2022 teria de ser o meu último. O que aconteceu? Veio a Covid, depois veio a greve dos professores, que fez praticamente 1 ano. São 4 anos lá. Tu já estás no último ano. Mas mesmo assim eu já queria sair, eu estou cansada, bem cansada. Eu falto bué agora. Eu não faltava, já estou há 3 semanas sem na FAO. Por quê? É cansativo e depois... Acabaste descobrindo que ficando em casa tu ganhas mais dinheiro do que na faculdade. Claro. Trabalhar é bom. E também porque lá na FAO você vai lá e praticamente, desculpem meus professores, mas vocês mesmo sinceramente, deixam mesmo a desejar às vezes. São muito repetitivos e eu não gosto. O problema também é não entender de arte, não tem mais o que para perguntar ou dizer e ele fica aí a te enrolar tudinho. Geralmente eles entendem mesmo, mas... às vezes enrolam num assunto e eu não gosto muito de ouvir a mesma coisa por muito tempo. Tipo, vou na segunda, estamos a falar de X, na terça de X, na quarta de X. Eu na quinta não venho mais, porque eu já vou saber que vão falar de novo de X. E é bem cansativo, porque eu gasto dinheiro de táxi, agora eu já sei que é difícil. No primeiro ano eu não via isso. Para mim, dinheiro do táxi era... Não, porque no primeiro ano a emoção é tanta, tu tens aquela motivação. Primeiro e segundo, deixa. Tu quer chegar na universidade cedo. Quer chegar cedo, quer estar bem, eu sentava, até agora sento em frente, eu não consegui sair, porque eu sou a única menina da minha turma, então não consegui sair da frente, então... então, agora eu já sei, vou gastar meu dinheiro que é para ouvir a mesma coisa que eu já estava ouvindo a semana passada, mas já depois mando um relatório no grupo do WhatsApp, depois vou apresentar como também estou a escrever já a monografia, facilita. Mas esse processo de formação, como é que é? Como é que eram as aulas? As aulas eram de segunda a sexta, primeiro ano de tarde, foi uma tortura, não sei como consegui. Segundo ano de manhã, também foi uma tortura, mas deu para conseguir. O terceiro já foi o pior ano, porque nós praticamente não estudamos, porque os professores fizeram greve. E depois passaste de ano? Mas estudamos por 1 mês, tudo de 2 semestres em 1 mês. Praticamente não tinha tempo. E os professores também nós também não queríamos a ideia de fazer repetir o terceiro ano. 2 folhas. Deram bué de trabalhos que é para a gente fazer seminários, relatórios, resumos, as resenhas. Nós também mentimos muito também no trabalho. O importante foi terminar com uma nota positiva. E no quarto O que consideras que foi mentira? Muitas das resenhas, muitos trabalhos. Era muito copy-paste? Não, até que não. Era não aprofundar muito, porque os trabalhos de arte dificilmente vão te dar a possibilidade de você fazer copy-paste. Olha que os seus professores podem acompanhar o podcast. Eles têm onde acompanhar. Eles estão vendo, eles têm de acompanhar. Eu quero para eles verem. Mas eu não fiz nenhum copy-paste. Porque é impossível, porque na arte é tipo, vamos falar da tua vida. Eu não posso fazer copy-paste da tua vida, porque o professor já vai saber, porque tem uma biografia sobre a tua vida, sobre a tua poética. Eu tenho de escrever o que eu entendi, o que eu posso aprimorar na minha obra de ti. Então, é bem difícil você fazer copy-paste. Então, nós ficávamos só tipo nas primeiras linhas, nas entrelinhas. Não íamos muito a fundo, porque não temos energia mais para isso. Uau, imagino que vocês naquela época também tinham aulas práticas. Como é que funciona? Essa é a parte mais triste, né? Porque as aulas práticas, nós primeiro não temos um ateliê. E o que nós temos, que nós chamamos de ateliê, é um galpão?
É uma cena mesmo bem triste. As aulas práticas mesmo, que devia ser o foco do nosso curso. Ou seja, lá nos matam tanto com aulas teóricas e o que nós devemos nos focar nas aulas práticas. Mas não temos ateliê, não temos condições, então era uma questão de improvisar bastante. E depois aquilo desmotiva você como artista, porque os professores, quando nós pesquisamos as outras instituições de arte, e você vê que vocês não sei se estão a fazer arte ou estão a fazer alguma coisa. E depois os professores também, porque fizeram arte, começam a reclamar daquela toda a situação, que é mesmo bem triste, porque não temos condições, não tem cavaletes, não tem telas, não tem nada, nem modelos, não tem nada. Pior a aula de anatomia. Na aula de anatomia, nós não sei como é que nós aprovamos. Porque o professor queria que era para mim pousar. E os meus colegas disseram, Imaculada não vai pousar, porque eu sou a única menina. Disse, tipo, tem de pagar alguém que é para vir pousar. E você tem de pousar mesmo, tipo, sem roupa lá na aula de... E a escola não tem essas condições. Sem roupa? Sim, como aula de assim? anatomia. Geralmente uma cena de artistas. Nós assim? dizíamos... O estudante chega, tira a roupa. É uma cena tipo, o professor ficou bem chateado, ele não nos dá mais aula. Porque eu tinha de pousar e eu não podia. Eu também não ia pousar mesmo, sinceramente. Mas calma aí. Complicado. Calma aí. Isto é uma disciplina da própria faculdade. Sim. Anatomia. Sim. Ficar sem roupa. Sim, ou você paga um modelo ou vocês próprios alunos pousam. Você escolhe. Não, explica bem esse processo. é uma calma cena. Aí, tu ficas, tiras até a roupa interior. Sim. Anatomia. Não. Isso é não. É sério. Mas calma aí, como é que tu vais te sentir? Tu vais te expor tanto? Pô, esse professor viu muita coisa. Deixa, olha. Não, os teus colegas ficavam? Não, meus colegas só aceitaram até ficar... Meus colegas são bem rebeldes, né? Porque são uma boa malta. Nós somos a malta rich. Nos chamam de indisciplinados lá na FAO, porque nós não aceitamos nada. Mas até agora vocês têm autonomia? Não, já não temos. Essa cadeira é de que ano? É do 2º até o 3º. Imagino que essa cadeira é crucial. Muito mesmo. Só para você ver. Eu não sei como é que nós aprovamos. Eu nem sei também. Não, todo mundo sabe, usaste? Não, eu não usei. Não tinha como. Primeiro, meus colegas não iam deixar. Também não ia pousar. Não, se calhar pousaste num outro espaço, num outro fórum, né? Eu me lembro que eu só pousei nas aulas de desenho artístico final lá no Uau! Mas não foi não. Mas é assim normalmente. Porque tinha de ser um modelo. Só tem um rosto favorável lá na FAO, então ajuda. Então tiraste sua parte da cintura para cima. Não tirei nada. Fiquei só assim. Desenharam mesmo assim. Eles estavam a reclamar, mas pronto. Querem desenhar? Vão desenhar. Mas houve colegas que tiraram a roupa? Não, na nossa turma isso não aconteceu porque... Por conta da dignidade, né? Os meus colegas têm muito dessa cena, a dignidade, tem pais aí, homens de 30 anos, 31, então essa cena para eles é tipo, é muita falta de respeito. O máximo que os meus colegas pousaram mesmo foi de tirar só mesmo o calçado, que é para você desenhar o pé à vontade. Foi o máximo que eu vi na minha turma. Mas desenhar alguém, não é mais fácil tu imaginares? Não, nas aulas de anatomia é mesmo bom a pessoa estar lá. Uau! Essa então, é a melhor as parte. Outras turmas, os estudantes aceitaram? Teve turmas que aceitaram, os colegas pousaram, na normalidade. E quem desenhou? Os outros colegas desenham, ou seja, você é modelo, você vai ter a nota de modelo. Eu imagino que aí quem estava a levar barras de namoro aproveitou muita coisa. Nunca sabe. É bem possível. Mas como é que é você expor o teu corpo assim? Bem, eu vou dizer Mas tudo pela arte. Tipo, eu vou dizer que é normal, porque eu dou essa aula, eu dou aula, mas na minha aluna não coisa, né? Não é uma pessoa, eu mando imagens de pessoas nuas, que é para desenhar. Outros colegas perguntam, tipo, essa menina só está a desenhar isso. Não tem maldade naquilo, estás a ver? Mas, pô, é a beleza do corpo humano. Como é que é o processo de tu pegar as imagens de pessoas peladas para desenhar? Se você pegar no meu telefone, tem. Porque eu gosto, é bonito. É sinceramente, o corpo humano é lindo, é sério. Uau! Muito, muito lindo. Não, mas calma aí. E aí eu fiz... eu fiz mais, mas eu respeitei até certo ponto. Mas... Hey. Não, mas ele estava assim. Isso aí... É só a mão mesmo, as nádegas estavam a aparecer, só mesmo a mão estava aqui. Mas isso é um processo bem estranho. Não é. Olha, você entenderia se eu ser artista. Tu já desenhaste alguém pelada? Já. Um homem ou uma menina? Uma mulher. Eu acho... Também homem, mas eu vou falar da mulher porque eu acho o corpo da mulher muito mais bonito. O homem não... Por que tu não te desenhas tu? Tiras uma fotografia, chega aí e começas a desenhar?
eu gosto de fazer fotografia em mim. Agora, desenhar seria Papelada também? Sim. Agora, desenhar Uau. seria já um meio... E tu meio também tens no rotina. telefone. Tá no privado, né? Claro. Mas agora que estão a vazar as imagens, imagina aquilo vaza. Não vai. Não vai. E se vazar? É impossível. Uau. Bem impossível. Bem impossível. Mas estavas a contar, tu também dás aula de anatomia. Sim, eu também dou aulas de anatomia. E é algo assim, tipo, as outras colegas, quando vejam aquela menina, falam, mas essa menina só desenha mesmo pessoa nua, só nua. É anatomia, é a beleza do corpo humano. E é muito bonito mesmo. Mas com tantas coisas para desenhar, tens que fazer mesmo isto. Não, eu posso desenhar outras coisas, mas eu ainda, sinceramente, mesmo depois daqui a alguns anos, também vou fazer isso. E é muito bonito. Se você vai para as galerias internacionais, mesmo a obra de Davi, você vê, ele é todo lindo, estás a ver aquela escultura, ele todo nu aí, bonito. Ok. E algo que exprime muito, é mesmo muito bonito. Eu, sinceramente, porque mostra a leveza da natureza humana, a Imagino. sutileza, cada detalhe. Imagino. É mesmo muito lindo.